Graça e paz a todos os alunos do Instituto Bíblico Teológico Aliança. Estamos iniciando mais uma disciplina, mais uma matéria, família cristã, ok? Nós vamos, ao desenvolver esse tema de família cristã, dividir este macro tema em 4 subtemas a serem focados: definição de família segundo o contexto bíblico, namoro cristão, casamento segundo a Bíblia e educação de filhos, ok? Vamos definir a família segundo o padrão bíblico, ou melhor dizendo, vamos falar sobre a família tradicional. Em primeiro lugar, devemos entender que foi Deus quem criou o ser humano, à sua imagem. Deus criou homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27 declara: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esta criação implica que Deus criou o ser humano com apenas 2 sexos, a saber, o homem, macho, e a mulher, fêmea. E isso está de acordo com a ciência genética. Veja Marcos capítulo 10, versículo 6 declara: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, Deus determinou que a forma natural, bíblica e correta da união afetiva e sexual deva ser entre um homem e uma mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24 declara: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos dar continuidade, a essa definição de família tradicional, ok? E vamos agora ver que esta união do qual estamos falando, afetiva, sexual, entre um homem e sua mulher, Deus gerou compromissos, Deus abençoou e Deus instituiu o casamento. Isso desde o Éden. Desta maneira, Deus somente reconhece, legitima e abençoa o casamento de um homem com uma mulher. Gênesis 1:28 diz: e Deus os abençoou. E é muito claro o texto bíblico, Deus se referindo ao primeiro casal, a primeira família, Adão e Eva. Marcos 10:8, o próprio Cristo declara que o homem e sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são mais 2, mas são uma só carne. Então nós vemos os textos bíblicos nos dando definições de como é esta família tradicional. Até agora, pai, a mãe ou esposa, a esposa, e nós vamos ver agora a sua prole, os seus filhos. Hebreus, antes, vamos ver o que Hebreus 13:4 fala acerca do matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então veja que dentro deste casamento ou matrimônio instituído e abençoado por Deus, a relação sexual entre o homem e a mulher, entre marido e esposa, é também abençoado por Deus, sendo para o casal a maneira de gerarem filhos, e assim formarem uma família e também uma fonte verdadeira de prazer físico e emocional. Vemos que o matrimônio, no padrão bíblico, gera relacionamento conjugal fiel, frutifica na bênção de geração de filhos, forma em conjunto com o casal a família, e esta família é uma instituição divina. Estamos vendo, então, que a família tradicional é formada pelo pai, pela mãe, o casal, homem e mulher, marido e esposa, pai e mãe, e os filhos, sejam eles biológicos ou adotivos, ok? Devemos entender que existe ainda a chamada família não tradicional, que é
a família fruto de algum tipo de colapso na família tradicional. Podemos citar os graves problemas de divórcio, ou, por exemplo, a perda de um dos cônjuges, a morte de um dos cônjuges, ok? Essas famílias não tradicionais denominamos mais especificamente de famílias recompostas. Porém, queremos aqui colocar mais um conceito em cima do termo famílias recompostas. São famílias recompostas com respeito à família tradicional e aos valores de Deus para a família. Novamente, então nós falamos da família tradicional e agora nós vamos falar das famílias não tradicionais ou famílias recompostas com respeito à família tradicional e aos valores de Deus para a família. Um exemplo, a família formada por casais divorciados, recasados, com filhos das relações anteriores e filhos da nova relação, ok? Então é uma família recomposta, mas que há o respeito à família tradicional e aos valores de Deus para a família. Um outro caso, por exemplo, de filhos criados com parentes, avós ou tios, ok? Estes filhos estão dentro de famílias que foram recompostas, porém com respeito à família tradicional e aos valores de Deus para a família. Mais um exemplo para encerrar: os filhos criados somente com o pai ou somente com a mãe, nos casos, por exemplo, de perda de um dos cônjuges, falecimento ou mesmo de divórcio. Veja que estes filhos estão sendo criados nas chamadas famílias recompostas ou famílias não tradicionais, mas estas famílias possuem respeito à família tradicional e também aos valores de Deus para a família. Ficou claro? Então nós temos dentro desta conceituação bíblica, o entendimento do que é a família tradicional, pai, mãe e filhos biológicos ou adotivos, e também o que é a família não tradicional, ou como aqui nós denominamos, famílias recompostas, porém com respeito à família tradicional e aos valores de Deus para a família. Tá? Então nós temos aí, uma definição bastante completa para vocês. Agora nós temos ainda o que nós não vamos tratar aqui, tá? Mas é importante ao menos nós deixarmos citado os chamados arranjos familiares socioculturais, ok? O termo família nesta conjuntura, tá, é uma visão sociocultural e ela é contrária aos princípios da Bíblia no que diz respeito à família tradicional, ok? Então são arranjos familiares socioculturais. Nós estamos citando, tá, ok? É um termo de família dentro de uma visão sociocultural que não se enquadra dentro da visão bíblica de família tradicional ou mesmo das famílias recompostas com respeito à família tradicional e aos valores de Deus para a família. Não vamos tratar dos arranjos familiares socioculturais, porque o nosso interesse é tratar da família cristã dentro do padrão bíblico, tá? O que a Bíblia fala para a família, tá bom? Vamos encerrando este primeiro ponto, que entendermos o conceito de família cristã, passar para namoro cristão, seria a primeira fase onde se está pretendendo formar uma família, mas nós temos que entender, veja que nós fizemos a colocação namoro cristão, ok? Tá bom? Nós vamos então aqui dar entendimento a esse contexto. Vamos lá então fazer uma introdução e uma contextualização histórica acerca do namoro. Na sociedade oriental, nos tempos bíblicos, não havia a ideia de namoro. Casamentos arranjados eram comuns nos tempos bíblicos. Tá? Nós podemos
ver o caso, por exemplo, de Isaac, que Abraão mandou buscar uma esposa para Isaac. Veja que esta ideia de casamentos arranjados é muito cultural do Oriente nos tempos bíblicos, tá? Era muito normal. Nós vemos que Isaac, ao conhecer, né, a sua esposa, ele se sente feliz. Isso era normal e natural, ainda que estranho à nossa cultura, à nossa sociedade ocidental. Mas e na sociedade ocidental? O namoro é a fase que antecede o noivado e o casamento. Sua forma e maneira de ser foi se modificando socialmente, tá? Conforme a época. Não queremos mudar aqui a concepção que temos com respeito ao namoro como um fato da cultura ocidental, tá? Mas queremos traçar princípios bíblicos para um namoro cristão. Estão entendendo? Tá? Nós não queremos mudar a conceituação que temos, né, no Ocidente acerca de namoro. Mas nós queremos sim traçar princípios bíblicos para que haja um namoro cristão. Tá? Então, um conceito bíblico para o namoro cristão deve excluir a ideia de ficar, tá? O tal de ficar, ou seja, ter um momento, né, de relacionamento com uma pessoa, tá? Mas sem qualquer tipo de compromisso. Também temos que excluir dentro do namoro cristão a ideia de namoro na adolescência, tá? E também excluir dentro da ideia de um namoro cristão a ideia do sexo antes do casamento. Tudo bem? Então a Bíblia ensina que quando um homem e uma mulher se casam, preste atenção, deverão permanecer casados pelo resto de suas vidas. O divórcio é autorizado por Deus somente em caso de grave delito, o adultério. Para se ter um casamento abençoado, uma boa escolha deve acontecer, pois essa boa escolha produzirá um bom resultado. Uma má escolha causará muito sofrimento. Vejamos o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Tá? Mas como escolher a pessoa certa, né? O moço, o jovem, ele está ali à busca, né, de uma moça. A moça, a jovem que está à busca de um moço. Como fazer esta escolha? De novo, nós já vimos que para falar de namoro cristão estamos excluindo a ideia de ficar, tá? Essa ideia, entre aspas, de ficar não cabe dentro da visão de namoro cristão. Também não cabe aqui a ideia de namoro na adolescência. Veja que a adolescência ela é um período particular da vida do indivíduo, onde ele precisa realmente de amizades, de comunicação com a família, de estar num meio coletivo positivo, mas não é uma fase para namoro. Ela não é. Quando estudamos do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, né, e etc., nós vemos que não é a melhor fase, tá? É uma fase de efervescência, onde o adolescente deve ser motivado pela família a produzir nos seus estudos, né? Deve ser motivado a buscar ideais, tá? É isto, ok? Também estamos excluindo, novamente, estou falando, deixando firme essas ideias, a questão do sexo antes do casamento. Nós já vimos na definição de família, tá? Que o sexo é abençoado dentro do casamento. Mas agora sim, depois de eu pontuar novamente, né, essas ideias, quero agora perguntar, né, se nós sabemos que para ter um casamento abençoado, ok, o moço, a moça precisa de escolher bem, como escolher, tá? Algo que observamos atualmente é que a aparência tem sido valorizada. Infelizmente, a atração física não é garantia
que um jovem será um bom esposo, tá? Ou vice-versa, tá? Não é errado, certamente, sentir-se atraído, ou no caso o moço, né, sentir-se atraído por uma moça, ou a moça sentir-se atraída por um moço, tá? Não é errado sentir-se atraído pela beleza física, mas o bom caráter é o que dá a felicidade no casamento, ok? Então veja só, são muito mais as qualidades interiores que devem ser procuradas. E o que este moço e esta moça devem buscar? A moça deve buscar um bom esposo, porque o namoro, a visão de namoro, ele é uma preparação para se conhecer, né, esta pessoa, se preparando para um casamento. Então, a moça procura um bom esposo e o moço procura uma boa esposa. Não é um namoro por namorar, é um namoro com um compromisso, né? A Bíblia ensina, né, que, falando no caso da moça que deve procurar um bom esposo, a Bíblia ensina que existe uma responsabilidade do esposo em amar a sua esposa sem egoísmo, assim como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 29. Veja que o esposo precisa estar pronto a sacrificar-se pela esposa, a amá-la nos tempos difíceis. O esposo é o cabeça da esposa, mas precisa respeitá-la como aquela que se submeteu a ele voluntariamente, e ela é o vaso mais fraco, tá? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, o esposo é o provedor da família, ele precisa possuir a vontade de trabalhar com as suas mãos, mente, para o bem da família. Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Então essa moça, quando ela procura, né, quando ela vai namorar, ela deve estar procurando um bom esposo. Veja se este moço tem estas qualidades, né? Veja se ele é um bom filho, veja se ele é temente a Deus, tá? Da mesma maneira, o moço deve também estar procurando uma boa esposa. A Bíblia ensina que existe uma responsabilidade da esposa em amar o seu esposo, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Tito capítulo 2, versículo 4 a 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14, os cuidados, né, da casa, incluindo o trato aos filhos, ao esposo, né, exigem muito trabalho e paciência. E a esposa precisa querer submeter-se à autoridade do seu esposo, segundo a Bíblia, justamente como a igreja precisa submeter-se a Cristo, seu cabeça, em todas as coisas. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 24. Então o moço, quando busca, né, no namoro, conhecer a moça, ele tem que ter em mente que ele deve buscar uma boa esposa. Deve saber se esta moça ela é obediente aos seus pais, se ela é cuidadosa, é zelosa, se ela possui qualidades interiores, né, que apontam para essa boa esposa, para essas qualidades que a Bíblia fala. Precisa ver se ela é temente a Deus. Então veja que a Bíblia ela vai apontando para traços de caráter que são importantes numa relação humana e principalmente pensando na relação do casamento, porque o namoro é um período preparatório de conhecimento, tá? Então, por exemplo, confiança é a base do casamento. Então, aqueles que estão namorando devem verificar, né, se realmente há uma confiança, se essa confiança, né, de olhar a outra pessoa, ver a sua integridade, ver como ela é correta, né, dentro da sua família, seja a moça, seja o moço, correto nas suas atividades, fora de casa, fora da igreja. Então veja só, porque esta confiança vai ter depois de estar no casamento. Humildade. Humildade é um outro traço de caráter que deve ser buscado pelo moço, pela moça, né?
Porque uma pessoa humilde é aquela que admite seus erros, tem humildade também para perdoar. Imagine duas pessoas que depois estão casadas e não têm humildade para admitir erros, para um perdoar o outro. Então, essas qualidades têm que estarem sendo observadas nesse período de namoro, verificando se a pessoa, o moço ou a moça, tem essas qualidades: temperança, paciência. Olha só, qualidades, né, que precisam de estar em um namoro cristão e que vão mostrar, né, ao moço, à moça, se a outra pessoa ela é a pessoa de Deus para a vida dela. Olha, espiritualidade e respeito à palavra de Deus são os traços que formam uma base firme para todos os demais, tá? Você precisa de verificar, você moço que está buscando uma moça cristã, uma serva de Deus, né, para ser tua futura esposa, ou você moça que está buscando um moço, veja só, você precisa de ver, além de todos os traços de caráter, se ele possui espiritualidade e respeito à palavra de Deus. Se ele ou ela é o primeiro a dizer: olha, vamos à casa do Senhor. Olha, estou lendo a Bíblia, olha, estou meditando nesse texto, estou orando, vamos orar por isso. Veja só, quando você vê a paixão, você vê que a moça ela tem paixão por aquilo que diz respeito a Deus, pela palavra de Deus, em estar na igreja, ou o moço tem paixão. Então você vai verificar espiritualidade, porque lá na frente, em um casamento, tá, o que se espera é que esse moço seja o sacerdote do seu lar. E o que se espera desta moça é que seja, conforme a palavra do Senhor declara, a ajudadora em oração, em palavra, em tudo. Então veja só, são passos importantes, né, para estarem sendo verificados no namoro. O namoro é para isto. O namoro é para estar conhecendo. Mas veja que nós falamos principalmente, né, dos traços de caráter e da espiritualidade. Passos importantes para um namoro abençoado. Olha lá. Primeiro, namorar na idade certa. O processo de amadurecimento físico e mental dos jovens traz tanto potência quanto perigo. É claro que nossos corpos amadurecem mais rápido que o juízo. E além disto, os desejos sexuais são com frequência muito mais fortes na adolescência e juventude do que em qualquer outro período da vida. Em nossa atual época e sociedade, o namoro deve ser um processo natural após a adolescência. Em nossa igreja, por exemplo, orientamos, né, o namoro a partir dos 17 anos e acima. Os pais devem desde cedo orientar seus filhos, ensiná-los e prover no coração deles a importância de seguirem estas regras. Será uma lição saudável que trará resultado abençoado. Eu já disse, pais devem ajudar os adolescentes a estudar, a se integrar na sociedade, na comunidade, na igreja. Este é o momento dos adolescentes. Vejo que nós falamos de transformações que estão acontecendo no âmbito físico, psicológico dos adolescentes. São dados científicos de pesquisas que mostram que a gravidez na adolescência no Brasil é um problema, né? Meninas grávidas, né? Adolescentes, isso é um problema, né? Um problema social no nosso país. E de onde vem isso? Vem justo da sexualidade precoce, ok? E que tem diminuído a idade dessa sexualização, chegando muitas vezes até a crianças. Olha que Deus tenha compaixão e misericórdia de nossa nação. Então, como podemos sermos agentes positivos como igreja para reverter este fato? É justo ensinando o namoro na idade certa. Sem dúvida alguma, a juventude é o momento ideal para o namoro cristão. E a igreja, os pastores
e principalmente a família devem fazer esse incentivo, ok? Um outro passo importante para um namoro abençoado é namorar e manter a pureza sexual. Os jovens devem entender a importância de se manter a pureza sexual, ou seja, a Bíblia é clara sobre o fato que ter relações sexuais antes do casamento é um ato pecaminoso e chamado de fornicação quando feito entre duas pessoas solteiras. 1 Coríntios, capítulo 6, 13 a 18 e 1 Coríntios, capítulo 7, de 1 a 2. Então veja só, é claro aqui, tá, que o jovem cristão, tá, e um namoro cristão é um namoro onde não há relação sexual. A relação sexual é para após o casamento. Então, quais são as regras para se namorar e manter a pureza sexual? Tá? Primeiro, não tenha contato físico excessivo, ok? Então, o jovem, o moço e a moça tem de ter o cuidado de não ter contato físico excessivo. Não namore em locais isolados, escuros, sem pessoas. Namore na luz. Vimos então passos importantes para um namoro abençoado. Namorar na idade certa, namorar e manter a pureza sexual. Vamos falar um pouco sobre a questão da virgindade. A virgindade ela é o estado ou atributo do que é virgem, do moço ou da moça que não teve relação sexual antes do casamento. A sua pureza é uma dádiva de Deus. Sua pureza é uma bênção de Deus. E isto é válido para o moço e para a moça. Esta sociedade maligna e satânica no qual vivemos, a Bíblia mesmo declara, o mundo jaz no maligno, né? Tem tentado relativizar conceitos de certo e errado, limpo e sujo, puro e impuro. Mas a Bíblia nos remete a fazer aquilo que é certo, correto e direito. A nossa vida moral pode ser suja, impura ou limpa e pura. Quando a mídia e os canais de comunicação diversos pregam o sexo fácil, a relação sexual antes do casamento, colocam uma roupagem de relativismo e liberalidade em tudo isso, estão sujando e manchando os jovens que Deus tanto ama. A Bíblia declara em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Em uma outra passagem, a Bíblia declara: jovens vos escolhi porque sois fortes. Ou seja, você jovem cristão, você moço, você moça, você servo de Deus, pode ter um propósito diante de Deus de não ter relação sexual antes do casamento, ou seja, de se manter virgem até o casamento. Isso é uma dádiva, uma bênção e uma graça de Deus na sua vida. Bom, nós vimos que existem vários temas, né, que estão relacionados, ou temáticas relacionadas com a questão da juventude. Né? Nós falamos sobre a questão de virgindade, tá? E poderíamos aqui também, eu estou falando dentro de um contexto da Bíblia, do que a Bíblia fala, do que a Bíblia ensina, tá? Citar, por exemplo, a questão da masturbação, a questão da sexualidade, mas tudo isso estamos tratando lá na apostila, tá? Nós temos aqui uma aula ainda que deve se avançar, temos temas para falar, então o nosso convite é para que você, aluno, leia atentamente a apostila, uma apostila abençoada, né? Os livros que porventura foram postados para que você
venha ler temáticas sobre família, etc. Tá? Assistindo também vídeos que estão sendo postados, ok? Então que você estude sobre o tema, medite sobre o tema, converse sobre o tema na sua igreja, com o seu pastor, tá? Com os irmãos, porque família cristã é um tema importantíssimo. Nós não podemos deixar de ter em nosso coração, estar ministrando, ensinando as pessoas, compartilhando e conversando. E olha que Deus está te chamando a ser um obreiro aprovado, né? Que maneja bem a palavra de Deus. E a família é a base da nossa sociedade. Ok? Vamos dar continuidade. Falamos então, nós conceituamos o que é família tradicional, a família segundo a Bíblia. Nós falamos aqui sobre namoro, né, o namoro cristão, ok? Falamos de algumas temáticas aí ligadas aos jovens, né? E outras temáticas estão junto à apostila. E agora vamos falar de casamento, tá? Porque depois do namoro e do noivado, a gente pode tipificar o noivado como um compromisso maior, né? Um compromisso que está dando já está, é um passo ao casamento, tá? Seria uma continuação, ou podemos aplicar toda aquela estrutura de ensino acerca do namoro também para o noivado, é claro, o noivado dentro de uma base muito mais compromissada. Mas os princípios vão ser os mesmos, né? No namoro, no noivado, o que você procura, né? A moça procura um bom esposo e o moço procura uma boa esposa, tá? Mas vamos falar de casamento. Casamento é um projeto de Deus. O casamento é uma bênção dada por Deus ao homem e à mulher. Através do casamento, homem e mulher não se sentem mais sozinhos, pois podem se ajudar mutuamente, cada um sendo a metade que completa o outro, e além disto formarem uma família. Gênesis capítulo 2, versículo 18, né, diz: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. A grande pergunta que fazemos, né, quando estudamos essa questão do casamento é qual o motivo de muitos casamentos fracassarem, chegarem ao fim, não darem certo, finalizarem em separações, divórcios, frustrações, né? E vamos ter a resposta na não aplicabilidade dos princípios de Deus. E isso vem desde o namoro. Lembra que nós falamos, né? O namoro é o momento de se fazer a boa escolha. O que se procura no namoro? Vamos lá, vamos lembrar de novo. O moço procura uma boa esposa. A moça procura um bom esposo. Então, quando você não aplica os princípios de Deus desde o começo, tá? Vai ter problemas depois no casamento, ok? Então, vamos ver quais são esses princípios bíblicos para o casamento. Primeiro, o casamento tem que ser entendido como uma instituição divina. Foi Deus quem criou o casamento. O casamento foi instituído por Deus no Éden. O primeiro casal, Adão e Eva, foram abençoados pelo próprio Deus. Isso é tremendo. Olha, Gênesis 1:27, assim criou Deus o homem, parecidos com ele, semelhantes, a sua imagem e semelhança. Tá? Esse casamento instituído por Deus, esse casamento instituição divina, né, traz consigo necessidades importantes. Tá? Primeiro é o deixar. Gênesis 2:24 diz: olha, é por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Então esse deixar é o deixar geográfico, né? Então esse moço, essa moça, quando vão se casar, eles precisam de ter um lugar, uma casa. É claro que muitas vezes, por causa das condições financeiras, o casal inicia às vezes morando em uma casa pequena, ou muitas vezes até mesmo nós temos casos que iniciaram, né, morando junto com os pais,
tá? Mas tem que ser uma fase temporária, porque há uma necessidade que esse casal, essa nova família tem o seu lugar. Então é um deixar geográfico, é também um deixar financeiro, porque este casal precisa de ter as condições, né, para dar sustento à sua família. Nós vivemos dias que não são dias tão simples, fáceis. Nós temos uma questão complexa na área de economia, e nós temos visto aí, né, essa problemática do desemprego. Não é fácil para um pai, uma mãe de família, né, se ver diante de uma situação de desemprego, porque a questão financeira é uma questão que é também importante para a família. Tá? A família, ali existem necessidades que têm que ser supridas. Tá? Então, o casamento, novamente, ele fala de algumas necessidades importantes: o deixar geográfico, o deixar financeiro, o deixar emocional. O moço e a moça que se casam, eles têm que se ligar emocionalmente um ao outro e se desligar emocionalmente, né, dos seus pais. Isso não quer dizer que não vão mais conversar, não vão mais ter relação, não é nada disso. Está dizendo que há uma nova relação, há uma formação de uma nova família, né? E a moça, por exemplo, não pode estar atrelada a todos os problemas, contar para sua mãe, ou vice-versa, né? Levar aquela carga emocional. Então a moça vai ter que aprender a trabalhar essa carga emocional, o moço também, é claro. A família sempre vai ser uma ponte de apoio, de ajuda. A família agora mais ampla, né? Pensando não só nessa unidade familiar que está se formando, mas a família que está ao redor. A igreja também é importante, o papel dos pastores, né, nessa ajuda para que haja esse equilíbrio emocional. Bom, mas continuando, existem outras necessidades que o casamento traz consigo. Nós falamos do deixar, mas também do compromissar. Marcos 10, 9 diz: portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então vemos que o casamento é um compromisso, é um relacionamento permanente e para toda a vida. É um relacionamento monogâmico, tá? O homem casou, né, única e exclusivamente para a sua esposa, e a sua esposa se casou única e exclusivamente para o seu esposo, isso até o fim da vida. É um relacionamento, então, exclusivo entre este homem e esta mulher. Outra necessidade importante que o casamento traz é unir-se, tornando-se uma só carne. A Bíblia fala que, né, quando em Gênesis 2,14, que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une, tornando-se uma só carne, né, fala de unidade. É unidade de duas pessoas distintas. É unidade sem perder a identidade. São duas pessoas que estão se unindo, estão se moldando juntos, né, estão se adequando, né, juntas, né, em situações, né, estão criando um relacionamento juntas, né, e é um relacionamento que vai para toda a vida. É uma unidade sem dominação. O homem é o cabeça do lar, mas ele não é o chefão, o poderoso chefão. Tá? Ele é cabeça, nós vamos ver no sentido espiritual, tá? Da espiritualidade que Deus concede a ele. Unidade em espírito e no espírito. Tá? Uma outra necessidade importante que o casamento traz é o ser íntimo. E quando se fala, a Bíblia fala que lá no Éden, Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. E fala dessa intimidade, eles estavam na casa deles, eles estavam no lar deles. O Éden era a casa deles, era o lar deles, e ali eles tinham intimidade, tá? Estavam diante deles próprios e diante de Deus. Então, quando o casamento fala de intimidade espiritual, intimidade intelectual, veja só, o marido e a mulher devem compartilhar da intimidade espiritual, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um motivando o outro as coisas de Deus. Intimidade intelectual, às vezes o marido está lá estudando e a mulher, ele não se preocupa com a mulher, ou vice-versa, tá? Deve-se haver uma intimidade intelectual, os dois crescerem juntos, também no conhecimento das coisas.
intimidade emocional, né? É claro que um casamento passa por diversos momentos, até momentos de crise, mas veja só, não devem ser os momentos de crise a tônica do casamento. O casamento não pode viver dos momentos de crise. Os momentos de crise são situações esporádicas que acontecem. Por quê? Porque senão essa questão emocional ela vai ser negativa e isso não vai permitir que se crie uma intimidade emocional positiva, né, entre o casal e também da intimidade física, né, da questão da relação sexual que é abençoada por Deus dentro do casamento. Bom, somente o casamento é fonte supridora das necessidades intrínsecas do marido e da esposa. Olha que bacana. Deus estabeleceu sabiamente, através de sua palavra, os papéis de marido e esposa. Ora, as diferenças entre o sexo masculino e feminino não existe apenas no plano fisiológico, mas também do ponto de vista psicológico. Veja que nós queremos aqui deixar de lado essas ideias de machismo e feminismo, porque elas não estão de acordo com a visão de Deus para a família. Veja, o homem não tem que ser machista e nem a mulher feminista. Não está de acordo com as relações que Deus determinou para a família. Veja que Deus estabeleceu sabiamente, através de sua palavra, papéis para o marido e para a esposa. E quando esses papéis são bem executados, há harmonia dentro da casa. Quais são os papéis do marido? Vejamos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 23. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Algumas traduções dizem que o marido é o cabeça da mulher. Quando Deus fala de ser cabeça ou autoridade, né, acerca do marido, diz respeito à sua responsabilidade de ser um líder segundo o coração de Deus. O marido não é superior à esposa, mas ele possui uma função de proteção, de direção, de sacerdócio sobre a esposa, o qual deve ser exercido em amor. Ser cabeça e líder de sua esposa significa prover a ela proteção, conforme Efésios 5, 25. Marido, ame sua esposa. Direção, Efésios 5, 27. E fez isto também para trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem mancha. Olha só, Cristo, né, ele é aqui o exemplo maior, tá, para o marido. Ele busca trazer para si a igreja perto de si, em toda a sua beleza, pureza. Então o marido deve dar direção à esposa, trazer para si a esposa em toda a sua beleza, pureza, perfeição, etc. Sacerdócio, 1 Pedro 2,9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completa, dedicada a Deus. Então o marido, ele é colocado para ser o sacerdote dentro do seu lar. Ele é o primeiro que deve dizer: esposa, vamos para a igreja, crianças, vamos para a igreja, olha, hoje tem escola da Bíblia, vamos estudar a Bíblia na igreja, vamos orar. Ele é o primeiro que deve estar orando pela sua casa, intercedendo pela sua família. Mas quais são os papéis da esposa? Vimos os papéis do esposo, né? A Bíblia fala que o esposo é o cabeça da mulher, é a autoridade sobre a mulher. Nós já vimos bem claro que essa autoridade não tem nada a ver com os conceitos de machismo, pois quando Deus fala que o marido é o cabeça, Deus está ordenando ao marido, né, que ele ame sua esposa, que ele dê a ela proteção, direção e sacerdócio. E é uma tarefa grande para o marido e que deve ser tratada realmente em amor, em graça diante de Deus. Mas e o papel da esposa? A Bíblia fala que a mulher deve ser obediente ou submissa.
Quando se fala desse tema, né, aí também, né, entra aí um burburinho, porque existe o tal do chamado movimento feminista, mas novamente quero dizer, não cabe dentro da Bíblia nem machismo e nem feminismo. Cabe dentro da Bíblia, sim, os papéis do marido e os papéis da esposa. E aqui Deus fala à esposa que ela deve ter a obediência ou a submissão. E o que é isso? Obediência e submissão, como se encontra em algumas traduções, né? A gente entende tipo escravidão. Não, a Bíblia não tem nada a ver com isso. Tá? A obediência que a Bíblia pede à esposa, da esposa ao marido, é algo inteligente, é humilde, é de uma pessoa inteligente e humilde, ao qual Deus investiu de autoridade, e ela sabe que Deus também lhe colocou ao lado de uma outra pessoa, seu esposo, ao qual Deus também investiu de autoridade. E ela, né, como companheira, ela como ajudadora, ela se submete à autoridade do seu esposo. Ela também é uma autoridade, como mulher, como mãe, mas ali na casa ela entende que Deus estabeleceu seu marido como cabeça. Então esta obediência fala, na verdade, estar debaixo de uma missão, a missão de ser esposa e ser mãe. A submissão ou obediência inteligente da esposa para com seu marido deve ser segundo o coração e a vontade de Deus. E ela é baseada em 3 princípios bíblicos. A natureza auxiliadora da mulher. A mulher, ela tem dentro de si essa natureza auxiliadora. Ela é aquela que cuida, é algo natural. Cuidar dos filhos, cuidar da casa. E veja bem, quando eu falo cuidar da casa, né, já vem aquela ideia feminista, a mulher dentro da casa, não, o homem também não, dentro de um lar, o homem ajuda, a mulher ajuda, mas eu estou falando que é da natureza da mulher, a natureza prática da mulher, né? Cuidar dos filhos, da casa, do esposo, ser carinhosa, né? Isso faz parte, né? A chamada natureza auxiliadora. Um outro princípio bíblico também, que está baseado na submissão, obediência inteligente, é a maneira da mulher se comportar, né? Porque a Bíblia fala, né, que a mulher sábia edifica o seu lar. E também um outro princípio é o modo pelo qual a esposa pode trabalhar na vida do seu marido. A mulher sábia, a mulher inteligente, na verdade, ela como auxiliadora, ela é a grande ajudadora do seu marido no projeto de edificar a família. Então nós vimos aí, né, os papéis de maneira, é claro, sintética, simplificada. Você tem a apostila para estar estudando, né? E a apostila tem mais elementos aí, tem mais material para que você possa ler sobre este tema. Mas nós podemos ver os papéis do homem, né, no casamento, e os papéis da mulher no casamento. Dando continuidade aos princípios bíblicos de Deus para o casamento, temos também de falar sobre a dinâmica da comunicação. Comunicação é essencial na vida do casal. A falta ou dificuldades na comunicação trará problemas no relacionamento do casal. Olha, comunicar é um processo verbal, ele é gestual, de compartilhar informações com outra pessoa. E é necessário entendermos que a outra pessoa tem que entender. É também o ato de ouvir, pois a comunicação é uma via de 2 mãos. A comunicação no casal, entre o casal, não pode ser superficial, mas ela tem que ser verdadeira, pessoal, emocional. Olha só, dicas importantes na Bíblia sobre a questão de comunicação. Tiago 1,19. Lembrem-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Provérbios 21:23. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Efésios capítulo 4, versículo 15. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Efésios 4:26. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isto faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva.
Tá? Então, nós estamos vendo aí que a comunicação ela é importante, o casal deve conversar. Aliás, se você que está aqui ouvindo, né, e eu tenho certeza que este tema, né, família cristã, diz respeito a você. Se você é jovem, se você já é casado, né, se é jovem ainda solteiro, se é um jovem que está namorando, noivando, se é um jovem que vai se casar ou se já é casado, esse tema diz respeito a você, diz respeito a nós. A família, né, ela é importantíssima e certamente na questão de comunicação, né, comunicação no lar é muito importante. Filhos devem conversar com pais, pais com filhos, mas aqui nós estamos tocando de maneira especial na questão do casal. Se falta comunicação entre você e sua esposa, entre você e seu esposo, né, que está aqui participando desta aula, ore a Deus pedindo para que o Espírito Santo de Deus ajude e melhore esta comunicação. E faça também sua parte, sente, converse de coisas do dia a dia. Quando o esposo chega, a esposa pode perguntar como foi seu dia, ou vice-versa. O esposo pode perguntar acerca de um prato de comida especial feito, podem conversar acerca do jogo de futebol que teve, o time que perdeu, podem sair para poder tomar um sorvete juntos, coisas pequenas que não há uma necessidade de se gastar para isso tanto, né? Como eu disse, o caso de tomar um sorvete, mas são ações que vão ajudar na questão de comunicação. Quanto mais um casal se comunicar, mais ele vai ter relacionamento, mais vai ter intimidade, mais vão estar juntos por grande desafio dado por Deus, que é guiar a família nos caminhos e na vontade do Senhor. Bom, outro ponto também que nós tratamos, né, no nosso estudo sobre casamento, sobre a questão do sexo, né, como fonte de prazer e bênção diante de Deus. Nós já falamos que o sexo é uma dádiva que Deus dá ao casal para o prazer de ambos. Nós já vimos que o ato conjugal é a relação íntima que partilham marido e mulher na consumação do seu amor. E este ato é sagrado e abençoado por Deus. A Bíblia declara em Hebreus 13:4, olha só: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Deus está ordenando que venerado entre todos seja o casamento e o ato envolvido nele. Deus está abençoando plenamente o casamento e o ato sexual envolvido nele. Porém está condenando, de novo, está condenando veementemente os devassos e os adúlteros, ou seja, todo tipo de relação sexual fora do casamento é pecado sério e condenado por Deus. Estamos terminando aqui, né, este outro subtópico dentro de família cristã. Nós falamos primeiro sobre a conceituação, né, do que é a família tradicional. Depois nós falamos sobre namoro cristão, namoro, né, segundo um padrão bíblico. E falamos agora sobre casamento e vamos passar para educação de filhos, ok? Porque a família se completa, né? O casal mais os filhos, tá? Educar filhos é certamente um projeto de vida, tá? É possível criar e educar filhos em um ambiente saudável e preparar eles para o grande desafio de serem homens e mulheres de valor. É isto que Deus espera, é isto que Deus quer. Quando a palavra do Senhor diz que os filhos são como flechas na mão do valente, a palavra de Deus está fazendo uma analogia, né, sobre a questão do arqueiro, que quando pegava a flecha, colocava em seu arco e lançava, e aquela seta ela ia ser lançada para muito longe. E a Bíblia está querendo dizer que os pais têm o potencial, a capacidade de
educar filhos em um ambiente saudável e preparar esses filhos para o grande desafio de serem grandes pessoas, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, filhos que vão ser profissionais abençoados, cidadãos abençoados, cristãos cheios da presença de Deus. Mas isso dependerá como os pais vão se posicionar na vida e no processo de criar filhos em relação aos princípios da palavra de Deus. Veja que o padrão divino de família é o ambiente perfeito na criação de filhos. Nós já falamos disso, tá? Então, veja só que quanto mais nós orarmos para termos famílias tradicionais, ou quanto mais nós orarmos para que as famílias não sofram colapsos desestruturantes nela, né? E nós sabemos que dentre esses colapsos desestruturantes, talvez o mais nefasto seja o divórcio, e divórcio motivados por várias questões que o próprio Cristo declara da dureza do coração do homem, né? Violências no lar, abandono, tantas coisas que entristece só de falar, não é verdade? Mas nós como cristãos, a igreja deve orar e deve trabalhar para que os lares, as famílias sejam estruturadas, sejam reestruturadas se houve um problema, sejam curadas, né, de feridas. Nós temos que trabalhar para isso. Esse é o papel da igreja, tá? Por quê? Porque o padrão divino de família é o ambiente perfeito para a criação de filhos, tá? Eu não estou aqui dizendo que um filho que está sendo criado somente com o pai, ou somente com a mãe, ou foi criado com o avô, ou com a avó, não vai ser abençoado. Pelo amor de Deus, não é isso que está sendo falado aqui, tá? Nós temos, né, exemplos, tá? Quantos avós que criam os seus netos como filhos do coração, né? E são coisas que nos emocionam. Quantos pais que estão criam seus filhos. Eu conheci o caso de um pai, é estranho nós ouvirmos isso, normalmente se vê o abandono por parte de homens, né, nas famílias, mas esse caso, a mãe abandonou, sumiu, né, nunca mais teve notícia, né, da esposa, e ele inclusive não se casou. Os filhos eram pequenos e ele assumiu aquele cuidado dos filhos. Eu vi esse testemunho. Então a gente vê quantos pais, homens, né, assumindo esse papel, e quantas mães, as mulheres, né, assumindo sozinhas de maneira muito valente esse papel. E certamente Deus há de honrar e tem honrado. Mas o ponto-chave aqui que nós estamos dizendo é que o padrão divino, o melhor ambiente, o ambiente perfeito, né? Ou se poderíamos dizer assim, não existe esse ambiente todo perfeito, mas o melhor ambiente para se criar os filhos é a família tradicional, pai, mãe e filhos, tá? Então é importante que nós estejamos aqui valorizando a família, né, para que este processo de criar filhos seja o mais saudável possível, tá? Bom, quando nós falamos de criação de filhos, nós temos que primeiro entender alguns princípios. E isso é para os pais, tá? Todo o ser humano, ele passa por um processo de desenvolvimento, tá? Do momento em que nós nascemos até ao fim de nossa vida ou morte, né, há um processo de desenvolvimento fisiológico, cognitivo, né, mental, né, psicológico, social e espiritual. Então nós passamos por esse processo de desenvolvimento, ok? A Bíblia
ela declara em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Então veja que a própria Bíblia, ela nos reporta a esse processo natural de desenvolvimento que existe no ser humano: desenvolvimento fisiológico, cognitivo, psicológico, social e espiritual. E é por isso que ela diz aos pais para ensinar, para educar, porque educar e ensinar é um processo. E cada uma das fases, veja só, se eu estou dizendo que nós passamos por um processo, significa que existem fases. Por exemplo, o desenvolvimento fisiológico, cognitivo, psicológico, social e espiritual do recém-nascido é diferente da criança no seu primeiro ano, ou da criança no terceiro ano, ou do pré-adolescente, ou adolescente, ou do jovem. Então, cada fase da vida é esse processo de desenvolvimento fisiológico, cognitivo, psicológico, social, espiritual, deve ser tratado conforme suas necessidades, ok? Então, os pais precisam de compreender como funciona esse processo, tá? Principalmente aqui nós estamos tratando dos pais de educação, da fase, tá? Do recém-nascido até a adolescência, que é uma fase muito importante. Conhecer o desenvolvimento fisiológico, cognitivo, psicológico, social e espiritual da criança até a adolescência é de suma importância aos pais, porque permitirá aos pais, em cada uma das fases, suprir as necessidades, criando um ambiente saudável para o desenvolvimento de seus filhos. As principais fases do indivíduo, em resumo, são o período intrauterino, que a vida se inicia na concepção. Isto é fato, é científico, é biológico e, acima de tudo, é divino. Então, no ato da concepção, já existe o potencial indivíduo em formação. A concepção intrauterina é um processo divino e riquíssimo de vida. E os pais, né, devem saber que existem necessidades. As necessidades, na verdade, o feto está intimamente ligado com a mãe, né, mas ele é um ser, um indivíduo que está ali dentro. Tá? Então essa mãe e esse feto precisam de cuidado, precisam de atenção, né? E é toda esta atenção, este cuidado, esse suprimento que o casal se dão a si mesmo dentro da família, que vai permitir com que esta criança, sendo formada, né, intrauterinamente, se desenvolva de maneira saudável. Aconselhamos aos pais, inclusive no âmbito espiritual, orem, converse, né, com seus filhos já ali no útero, né, abençoe, porque é uma vida e ela recebe certamente não só a carga afetiva emocional que vai passar pela mãe, tá? Mas também ela recebe essa carga espiritual, porque Deus é o Deus abençoador da vida. Temos ainda o primeiro ano da vida de um filho. O desenvolvimento físico da criança é visível, gradual, mês a mês é uma mudança e conquistas, né, nesse desenvolvimento, né? Se formos pegar depois da criança até o próximo do terceiro ano, quantas coisas vão acontecendo, né? Os gestos, a maneira como a criança vai crescendo, e tudo parece ser tão rápido. Daqui a pouco a criança já está gatinhando, andando, falando as primeiras palavras. Então existem necessidades que precisam ser supridos, né, nesses primeiros anos, e na apostila é tratado de uma maneira bastante detalhada, né? Então, como sempre, nós temos falado, olha, leia a apostila, os vídeos, estude o material que está sendo postado, porque tudo isso, né, juntamente com a palavra de Deus, né, está favorecendo, né, não só o seu conhecimento intelectual, mas espiritual, e a formação dentro de você de um caráter cristão. Ok? Nós temos depois a criança dos 3 aos 5 anos, né, que os filhos vão testar o limite dos pais, vão exibir alguns comportamentos desafiadores, né? E começam a distinguir aí o que é certo e errado. Então veja que cada uma destas fases, os pais têm
desafios. E desafios importantes, não só a questão de suprir, a questão na parte de alimentação, nas partes das necessidades fisiológicas da criança, mas também as necessidades psicológicas. Os pais são os grandes educadores da criança, mostrando o caminho, né? o caminho que ela deve andar. Temos depois a criança dos 5 aos 6 anos, tá? Que nós vamos iniciar a fase de alfabetização. E também, veja bem que o ensino bíblico já deve estar no seio da família. A criança, desde pequenininha, pode estar ouvindo as histórias dos pais, pode estar recebendo orações, mas agora, né, com a alfabetização, você pode trazer a Bíblia para junto do seu filho. Existem Bíblias apropriadas para este momento, para esta fase. Temos depois a criança dos 7 a 10 anos. Né? Veja bem que nós estamos aqui fazendo um resumo dos resumos. Tá? A apostila ela está trazendo um material bem detalhado, ok? E você ainda tem livros para leitura que vão lhe ajudar a formatar e melhorar seu conhecimento. Mas veja que a criança dos 7 aos 10 anos, ela volta-se para o mundo externo, né? A questão da escola, os jogos, as amizades, outras atividades, né? Ela já está indo um pouco fora do ambiente familiar e ela está buscando aí novos ídolos, heróis também fora de casa, tá? E aqui está a importância de todo o processo pedagógico dos pais, principalmente no que tange a ensinar sobre Cristo, a Bíblia, a integrar filhos na igreja. Queridos pais, tenham muito cuidado com a questão hoje, né? Nós temos aí as mídias sociais, a internet de maneira geral, os meios de comunicação. Tá? Nós não podemos dizer, olha, a televisão é um mal em si, a internet é um mal em si, os meios de comunicação são um problema. Não é assim. Nós temos que saber, né? A Bíblia já declara, o mundo jaz no maligno. Né? Nós sabemos que existe aí um sistema maligno por trás de tudo. Então nós temos que ter o cuidado. Nós não podemos esconder tudo isso dos nossos filhos, mas também não podemos entregar a eles de qualquer jeito. Então, qual é o caminho sábio? O caminho sábio é você ponderar, é você analisar. Os pais têm que ser os primeiros a verificar, por exemplo, um desenho que os filhos vão assistir. Esses desenhos, quais são as influências que tem ali, as influências morais? Nós temos hoje desenhos infantis, tá? Que têm ensinado às crianças coisas malignas, até mesmo o suicídio. Então, pais, antes de você permitir seu filho assistir, você deve assistir, você deve verificar, ver desenhos positivos, educativos, desenhos. Nós também temos os desenhos na área religiosa, desenhos bíblicos, desenhos evangélicos. Veja só que eu não disse só para você entregar aos seus filhos os desenhos bíblicos. É claro, você deve sim, principalmente a fase de criança, faça o teu filho ter como heróis. Muitas vezes hoje as crianças têm, o herói é o super-homem. Eu estou falando de crianças pequenas, é o Batman, é o Homem-Aranha. Veja bem, pais, coloquem como heróis para os seus filhos Davi, o rei Davi. Coloque como heróis para o seu filho Cristo Jesus. Coloque os personagens bíblicos, Pedro, Tiago, João. Olha só, mas isso vai depender da maneira como você ensina, vai depender da maneira como você coloca. Mostre, né, ali, por exemplo, contando a história de Pedro, Tiago, João no barquinho, né, eles ali remando e a tempestade chegando e de repente eles clamam por Jesus. Mostre realmente o quanto que estes homens, né, naquele momento de aflição, buscaram socorro em Jesus, e o quanto seu filho pode nos momentos buscar socorro. Mas de que maneira? Tem maneiras para ensinar criança, tá? Tem maneiras. Você não vai contar uma história para o seu filho como se conta um adulto para outro. Você pode usar meios, fantoches, você pode usar bonecos, brinquedos de pelúcia, que podem ser personagens. Veja bem, eu estou dizendo, né? Introduza o ensino da Bíblia, introduza desenhos bíblicos, mais até do que os outros desenhos. Mas eu não disse para você não
aplicar os outros. Tem muitos desenhos que não são essencialmente religiosos, mas são grandemente educativos, ensinando princípios, conceitos positivos, né? Ensinando questões até de matemática. Eu já vi uns desenhinhos ensinando a criança a contar, né? Um ursinho, 2 ursinhos. Então, veja bem, pais, a responsabilidade da educação é sua. Veja bem, ninguém vai poder dizer depois, meu filho se perdeu. Normalmente, eu digo para os pais, vocês foram os responsáveis. Tiveram a oportunidade dada por Deus de fazer o melhor pelos filhos e não fizeram. Pais, vocês precisam dar tempo aos seus filhos. Vocês precisam, veja bem, filhos é uma grande responsabilidade. Os filhos pertencem a Deus. Os filhos são herança do Senhor. Pais que muitas vezes chegam do trabalho, sim, cansados, mas se esqueceram que seus filhos ficaram numa creche por necessidade. E aí quando chegam, simplesmente vão na frente de uma televisão, ainda que seja para assistir um noticiário, né? Uma coisa até positiva, mas tem algo muito negativo aí. Pais, quando vocês chegam do trabalho, primeiro vocês têm que dar convívio e ambiente familiar aos seus filhos. Sabe, não importa, até o momento de seu filho descansar, até o momento de você ler a Bíblia para ele, dar um beijo, dizer boa noite, você precisa dar atenção a ele. Depois, vai assistir o seu noticiário, o seu jogo de bola, deixe para depois, grave aquela partida, né? Mas eu sou fanático pelo Corinthians, sou fanático pelo Palmeiras, sou fanático pelo... Grave a sua partida, não tem problema não, mas vá assistir depois. Mãe, né, também. Às vezes a mãe veio do trabalho, está cansada ainda, tem uma outra jornada ainda, vai fazer a comida para a família, né? Enquanto o marido está ali numa outra atividade, mas mãe tem que estar ali junto com o filho também, com a filha, ouvindo, conversando. A menina, quando é um pouquinho mais grandinha, leva junto para você ali na cozinha, o mesmo filho, vai conversando, vai batendo papo. Veja bem o que eu quero dizer, não permita que Satanás use a correria do dia a dia para você perder sua família. Amém? A família é importante, filhos são importantes. Sabe por quê? Tem uma outra fase chamada pré-adolescência ou adolescência inicial, ou mesmo adolescência. Alguns dizem que não existe essas divisões, né? Mas alguns usam a divisão pré-adolescência ou adolescência inicial e adolescência, tá? Mas adolescência é uma fase crítica. É a fase que a criança está se tornando um adulto. E é uma fase marcada por muitas transformações físicas, psicológicas, né? Porque ali vai surgir um adulto. Veja só, e este momento é muito delicado para o jovem. Tá? E se os pais vieram trazendo a criança junto, educando o filho em amor, em cuidado, quando o filho chegar na adolescência, está aberta uma porta de diálogo, de conversa. Por quê? Porque este filho está lá na escola e lá há diversas influências, mas a influência positiva dos pais, da família, da igreja já é um marco. A Bíblia declara bem que ensina o teu filho para quando crescer não se desviar. Jovens que têm se desviado na adolescência, nós temos visto jovens de pais na igreja porque os pais não exerceram a devida influência. Veja bem, pais não educaram como deveria educar. Veja que nesse momento da adolescência, é momento crítico, sim, é momento de disciplinar, de orientar, mas é principalmente de estar junto, de conversar, de tirar dúvidas. É momento de falar abertamente com o seu filho das questões que tanto estão afligindo o seu coração. E dessa maneira são fases que vão passar de maneira muito tranquila, de maneira muito abençoada. Veja que nós tratamos aqui, né, da questão de família cristã, é claro, de uma maneira resumida, mas eu sei o quão importantes são essas aulas, eu sei o quão importante é que nós estejamos deste lado aqui,
trazendo para você, né, essas explicações. Eu sei quanto isso ajuda. Sou professor, sou mestre na área de teologia, ensino, amo ensinar e sei por princípio até mesmo de Jesus Cristo, que foi o mestre dos mestres, né? Ele ensinava andando, caminhando, assentado, né? O que estava no coração de Jesus era ensinar a palavra, a vontade de Deus aos seus discípulos. E eu sei o quão importante esse momento pedagógico, onde deste lado o professor e do outro lado você, aluno, aluna, né, está ouvindo. Porque mesmo apesar de você ter lido com certeza, visto todo o material, mas aqui parece que a coisa ela vai clarificar, né? E é claro, eu quero lembrar a você que qualquer dúvida que você venha a ter, você deve acessar no ambiente virtual lá na secretaria, né, as dúvidas. Mande as dúvidas, tá? Que em pouco tempo um professor vai estar respondendo as suas dúvidas, tá? De maneira muito específica, né? Didática. E o que eu desejo é que Deus te abençoe. Olha que tema abençoado, família cristã, e que Deus abençoe a você, a sua família, em nome de Jesus.